Boa noite, irmãos e irmãs. Que Jesus esteja em nossos corações. Nesta noite em que trazemos mais uma vez um tema do Evangelho segundo o Espiritismo para conversarmos, para discorrermos, para trazermos os esclarecimentos. Esse tema ele está lá no capítulo 5, no capítulo 6, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5 a 8. E ele tem por título O Advento do Espírito de Verdade. Antes de falarmos sobre esse tema, nós queríamos recordar um pouco antes que em 1857, quando Kardec traz ao mundo o livro dos Espíritos, lá nesta obra do Livro dos Espíritos nós temos os prolegômenos. E nesses prolegômenos já se faz presente o Espírito de Verdade. E nos prolegômenos nós temos uma mensagem muito significativa, que diz assim: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer aos homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse é um pequeno texto que diz lá nos prolegômenos. E quem assina esse pequeno texto, complementado com outras informações, nada mais nada menos que os espíritos João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então ali nós já temos a base da doutrina espírita trazida sob a coordenação deste Espírito, o Espírito de Verdade. Na Revista Espírita, que de 1864, ela fala sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente se chamou Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e em que Kardec faz a observação que a obra é para uso de todos e dela nós podemos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder, ou seja, nós poderíamos usar os ensinamentos do Cristo para o nosso proceder, não é mesmo? E as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, diz Kardec, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. Então, por isso, a imitação, imitar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E então, na Revista Espírita de 1864, vem uma comunicação espírita deste Espírito de Verdade, em Bordeaux, em maio de 1864, no grupo de São João, no médio Sr. Roux. E o Espírito de Verdade, então, traz os esclarecimentos acerca do Evangelho que está sendo lançado. E o Espírito de Verdade, então, diz assim: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade, se referindo a Jesus. Como é de 1800 o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, então ele se refere aos 18 séculos atrás, em que vieram as mensagens através do Mestre de Nazaré. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, diz o Espírito da Verdade. A incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra, fazendo menção ao esquecimento dos ensinamentos do Mestre.
Mas ele diz assim: hoje, por ordem do Eterno, de Deus, então, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todo ponto do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, diz ele, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos vocês conhecem a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. E daí ele observa que casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso das suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes do além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado. Ele já trazia ali o que estava acontecendo através do surgimento do Livro dos Espíritos, da obra dos Espíritos de Deus que vieram esclarecer os homens. Então os homens que haviam esquecido, compreendendo as informações dos Espíritos superiores, compreenderam e que seguiam o caminho errado, né? E envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas provações. O Espírito de Verdade já trazia esclarecimentos do que a doutrina estava fazendo nos corações. Mas ele diz: provações e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, então ele esclarece, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, ou seja, para nos fortalecer na luta, né? Habituar-nos a dominar a matéria e preparar-nos para as alegrias puras que esperam no mundo dos espíritos. Falando então da verdadeira vida, do mundo espiritual. O Espírito de Verdade esclarece que há muitas moradas na casa do meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos, fazendo alusão ao Cristo, como se fora ele esse mensageiro. Então, ele esclarece que o Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras, de que na casa do Pai há muitas moradas. E daí ele diz para nós: vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai os vossos sofrimentos. Ele nos pede resignação, que abençoemos as nossas dores, as nossas angústias, que agradeçamos a Deus, que nos dá meio de quitar-nos das dívidas do passado. E ele pede também que nós oremos não com os lábios, mas com o coração melhorado, com a nossa fé, com a nossa vontade, a fim de que nós possamos ocupar um lugar melhor na casa do nosso Pai. E ele completa então dizendo: como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. E nós chegamos então na parte que nos cabe falar também do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma instrução do Espírito Fénelon, em 1861, em que ele observa que fala sobre a nova era. E ele esclarece acerca destas 3 revelações. Na primeira delas, né, através do Moisés, em que Deus é o único. Então, que Deus escolheu Moisés, aproximadamente 1200 anos antes do Cristo, para trazer essa mensagem não só para os hebreus, como também para os povos
pagãos a existência de um Deus único e dos seus 10 mandamentos. Logo após, Fenelon observa sobre que um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem viesse a verdade varar as trevas. Esse dia foi quando do surgimento do Cristo Consolador, do Mestre de Nazaré. Só que depois do Cristo também, depois da luz viva, o homem voltou às trevas novamente. Então, após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo então novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a nos advertir. Então, quando isto acontece, surgem eles sob a coordenação do Espírito de verdade. Porque o mundo estava abalado em seus fundamentos. Mas Fenelon pede que sejamos firmes e esclarece que o Espiritismo é da ordem divina, porque ele se assenta nas próprias leis da natureza e tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Então, dizendo também que mesmo passados 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, o reino do Cristo não veio. E aí ele nos pede, Fenelon, que nós nos voltemos para o Mestre. Que o Mestre quer nos salvar, mas ele quer que nós nos salvemos. E ele observa então que passa então a ocorrer e o que se apresenta é uma revolução antes moral do que material. Não é da forma material que o homem vai conseguir chegar ao fim da sua caminhada. Ele precisa evoluir moralmente. E aí no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá Consolador Prometido. Consolador Prometido, quando Jesus disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Paracleto, outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele observa o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então essa promessa de Jesus de trazer o Consolador prometido que ficará entre nós. Jesus então promete o Consolador e que Deus o mandará em seu nome e que vai ensinar todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenha dito. Então surge, através de Jesus, através da sua promessa, o Consolador prometido. Porque Jesus promete o Consolador, mas o mundo ainda não o conhecia, porque não tinha ainda condição de estar maduro para o compreender. Então, com a chegada do Espiritismo, que vem na época predita, trazida pelo Espírito da Verdade e tantos outros espíritos superiores, eles vêm então cumprir a promessa do Cristo. E quem preside esse advento do Espiritismo é então o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade então vem nos trazer, lá nos itens 5 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, alguns esclarecimentos acerca do que ele nos traz. E ele diz assim no item 5: venho como outrora aos transviados filhos de Israel,
trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Ele vem refazer o que Jesus disse. Ele vem dizer aquilo que Jesus disse e refazer, porque nós ainda estávamos e ainda estamos no caminho de nos melhorarmos, de precisar nos melhorarmos. Escutai-me, diz ele. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. E ele esclarece então: vinde a mim todos vós que sofreis. Ele chama aqueles que sofrem. Quem são os que sofrem? Somos nós. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, dizendo que o Deus não pune, que Deus não é mau, que quer que ajudamo-nos uns aos outros, mortos e vivos. E aí ele observa acerca dessa relação que acontece entre nós e o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Ele prova essa relação que existe e ele prova também a sobrevivência da alma. O Espiritismo prova a sobrevivência da alma. Prova também a reencarnação. E ele diz também que ele se sente tomado de compaixão por nossas misérias, pela nossa fraqueza imensa, e que ele nos estende a mão. E aí ele nos convida a crer, amar, meditar sobre as coisas que nos são reveladas através da doutrina espírita. E que nós não misturemos as utopias com as verdades eternas, as verdades que realmente valem o nosso esforço de nos construirmos moralmente e espiritualmente para a vida verdadeira, que é a vida da imortalidade. E ele convida os espíritas então: amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Ele convida a todos nós que nos amemos, mas que acima de tudo também busquemos a compreensão através da fé raciocinada, a buscarmos o conhecimento, das leis de Deus, a compreendê-las, a entendê-las, para que elas nos façam a transformação moral necessária na nossa caminhada. E o Espírito de Verdade esclarece então que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São da origem humana os erros que nele se enraizaram. Então tudo aquilo que o Cristo ensinou, que foi modificado, né, e que deixou de ser verdade, foi de origem humana. Isto é uma das 4 mensagens desse texto acerca do Espírito de Verdade. No segundo texto ele observa: venham instruir e consolar os pobres deserdados, aqueles que estão na dor, mais uma vez. E ele vem dizer que elevemo-nos à nossa resignação, que nós nos elevemos na resignação, nas nossas provas, que podemos chorar, mas que os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. Quem são os anjos consoladores que vão enxugar as nossas lágrimas? Os seus mensageiros, os nossos anjos da guarda, ou o nosso irmão que nos cuida, que conosco, digamos assim, combinou nos cuidar ao longo da nossa jornada, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando livre-arbítrio, mas sempre presente a nos auxiliar.
mensageiros, todos eles do mundo espiritual, que estão sempre ao nosso lado, basta que nós queiramos que eles nos auxiliem. Mas daí a necessidade do nosso esforço para que eles possam nos auxiliar. E ele convida então obreiros, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, ou seja, continuarmos amanhã o que fizemos hoje. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Então, no nosso esforço do dia a dia, nas nossas dificuldades, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa caminhada terrena, material, mas as nossas almas sempre estão acompanhadas. E o Espírito da Verdade diz: eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então ele está junto conosco, está em nosso coração, está do nosso lado o tempo todo, a nos intuir, a nos auxiliar, mas é preciso que nós façamos o nosso esforço. E aí ele esclarece sobre a hora, quando soar a hora do repouso, quando soar a hora do nosso desencarne, quando nós sairmos da trama da vida, quando os nossos olhos se fecharem para a luz. Ele diz que nós sentiremos que surge em nós e germina a minha preciosa semente. Quando ele observa e nos esclarece acerca de nós termos a esperança de que após o desencarne nós seremos amparados. Em todos os momentos nós estamos sendo amparados, auxiliados, fazendo mais uma vez nos esclarecer acerca do mundo espiritual, acerca do amparo recebido por todo aquele que acredita que a alma sobrevive ao corpo. E ele continua a esclarecer: nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Então as nossas dificuldades, as nossas misérias, os nossos sofrimentos serão substituídos pela luz. Ele esclarece que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados dele. Sois bens amados meus, aqueles que assistem aqueles que estão na dificuldade, convidando-nos então à prática da caridade, à prática da solidariedade. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. A nossa salvação será através das ações que nós praticarmos com aqueles que necessitam do nosso auxílio, nos convidando a sermos fraternos, a sermos amorosos, a compartilharmos do nosso carinho, da nossa afeição, do nosso bem-querer com todos aqueles que surgem na nossa caminhada. Não necessariamente aqueles apenas do nosso círculo doméstico, mas que nós construamos com todos aqueles que nos rodeiam essa caminhada da fraternidade universal. Porque os ensinamentos trazidos pelo Espírito da Verdade e por todo esse conjunto de espíritos superiores são aqueles ensinamentos do Cristo, que queria que nós nos amássemos uns aos outros. O Espírito da Verdade continua a esclarecer: instruí-vos na preciosa doutrina
que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Que objetivo é esse da aprovação humana? Nós retirarmos de nós todas as mazelas do nosso passado. Porque retirando as nossas mazelas do passado, nós estaremos sublimando-nos como espíritos imortais, nos tornando melhores, progredindo na nossa caminhada, nos aproximando cada vez mais do Cristo, nos aproximando cada vez mais dos seus exemplos, agindo como ele agia. Ele nos convida a beber na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Então fomos criados simples, ignorantes, fracos, mas para nos tornarmos perfeitos, caminhando rumo à perfeição, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Seremos construtores, então, da nossa caminhada imortal. Em outra mensagem ainda, ele esclarece: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Então esses ensinamentos retrazidos, rememorados, novamente esclarecidos do Mestre de Nazaré, é aquilo que o Mestre fazia. Ele veio para quem? Ele veio para os sofredores, para os enfermos, seus filhos prediletos. Venho para salvá-los, mas que essa salvação seja através das nossas ações, dos nossos procederes. Mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, que nós saibamos aceitá-las com resignação. Porque ele diz: vinde depois a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Que não é para que nós busquemos em outros lugares a força e a consolação, pois o nosso mundo não é capaz de nos dar a força e a consolação. E ele esclarece que Deus dirige um sublime apelo aos nossos corações, por meio do Espiritismo, e para que nós escutemos. Porque será extirpada das nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade, porque eles são monstros que sugam o nosso mais puro sangue. Então é preciso que nós tiremos das nossas almas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade, que nós fortaleçamos a nossa fé. O Espírito de Verdade esclarece ainda que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Venho até vós porque me chamastes. Porque a humanidade já vinha chamando. A humanidade já vinha precisada dos esclarecimentos do Espírito da Verdade. Porque ele esclarece também que Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que pedem. Que o poder de Deus sobre a terra e por toda parte coloca bálsamos para os nossos sofrimentos. Então, o Espírito da Verdade, esse mensageiro que veio trazer estas mensagens, é um mensageiro também semelhante ao Mestre de Nazaré. Assim como são todos os espíritos crísticos que vêm aos mundos trazerem a sua mensagem,
de fortalecimento, de consolação, de caminhada, de convite à melhora moral de cada um de nós, do nosso esclarecimento, para sermos hoje, no nosso esforço, e amanhã e depois, cada vez mais seguidores, aqueles que caminham junto com o Mestre de Nazaré, nesta fraternidade necessária ao mundo, nesta família universal que nos pede que sejamos cada vez mais e sigamos cada vez mais aquela mensagem do Mestre: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Fiquemos então, irmãos, com essas reflexões e podemos então agora nos preparar para o momento do passe espiritual. Podemos fechar nossos olhos, visualizar a figura serena do Mestre de Nazaré, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, do teu amparo e da tua luz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades encontradas no nosso caminho. Que elas nos sirvam de momentos de reflexão, de resignação diante dos teus desígnios. Ampara-nos, Senhor, e a todos aqueles que nos cercam. Ao mesmo tempo que nós te pedimos, Senhor, que ampare a todos os nossos irmãos que se encontram nas aflições, que se encontram nas dores, que se encontram em sofrimento. Eles estão por todos os lugares. Que os teus mensageiros, Senhor, conforme já esclarecido pelo Espírito da Verdade, possam se aproximar de cada coração, levando fé, levando esperança, levando a fraternidade, para que a tua paz possa consolá-los, para que Jesus esteja em cada coração e que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós. Muita paz, muita luz, e que tenhamos uma semana de paz, de sabedoria e de compreensão com todos aqueles com os quais convivemos. Que assim seja.